vamos fazer a avaliação, partindo primeiro do grau 3 de força muscular. Vamos avaliar primeiro o músculo iliopsoas e o sartório. Vamos fazer um movimento de flexão do joelho para conseguir fazer a avaliação desses dois músculos, certo? Inicialmente, vamos ver se ela tem força em nível 3, que basicamente ela conseguir vencer a gravidade. Você vai fazer um movimento de flexão de quadril. Ok? Então ela conseguiu vencer a gravidade, então ela já tem força nível 3, certo? Agora eu vou colocar uma leve pressão, uma leve carga, para que ela consiga, a gente vai conseguir avaliar o nível 4 de força muscular. Vou colocar uma leve força e você vai fazer uma flexão de quadril. Perfeito, ela conseguiu vencer. Agora, nível 5, vou colocar uma carga moderada para que ela consiga fazer a flexão de quadril. Flexionou. Excelente, então ela tem o nível 5 também de força. Voltando, vamos testar o nível 1 e o nível 2. Primeiro, o nível 2, a gente tira a gravidade, você pode deitar, decúbito lateral. Você vai flexionar o quadril. Flexionou, perfeito, isso seria o nível 2. E o nível 1, a gente conseguiria conduzir o paciente para ver se ele consegue ter pelo menos o nível 1 de força. Isso foram avaliados sobre a flexão de quadril. Para a gente conseguir avaliar o glúteo máximo, a gente vai trabalhar a extensão de quadril. Iniciando a avaliação no nível 3, ela tem que vencer a gravidade. Estende o quadril. Excelente. Então, ela já tem o nível 3 de força. Vou colocar uma leve carga para a gente ver se ela tem nível 4 de força. Perfeito. Nível 5, uma carga moderada. Eu acho que essa duração... Perfeito. Para que a gente consiga ver o nível 2 e o nível 1, primeiro a gente tira a gravidade. Deitou de lado. Isso. Faz a extensão de quadril, faz a extensão de quadril sem a gravidade. Isso. Estendeu. Perfeito. E agora, nível 1, eu teria que auxiliar o paciente a fazer a extensão de quadril. Perfeito. O músculo a ser avaliado agora vai ser os tensores da face lata. Iniciando com o nível 3, ela tem que vencer a gravidade. Isso. Com o nível 4, a gente coloca uma leve carga. Venceu, perfeito. E agora uma carga moderada, nível 5 de força. Ok. Agora nós iremos avaliar, fazer o teste para avaliação do músculo tensor da face lata e glúteo médio. Precisamos realizar um movimento de abdução para poder avaliar esses músculos. Inicialmente, ela tem que vencer a gravidade, fazendo o movimento de abdução de quadril. Uma carga leve para avaliar o nível 4 de força. E uma carga moderada para avaliar a força. Fez o movimento, perfeito. Caso ela não conseguisse vencer o nível 3, nós iríamos avaliar o nível 2, que é tirando a gravidade. Mudou de decúbito. Fez o movimento de abdução. Ok. E nível 1, eu conduzindo o paciente. Perfeito. O músculo a ser avaliado agora serão os adutores. Para isso, nós precisamos realizar um movimento de adução. O paciente dobra o joelho para cá. Primeiro, para vencer a gravidade, ele precisa realizar um movimento de adução. Uma carga leve. E uma carga moderada para avaliar o nível 5. Se tiver alguma turma que vai ficar pronta. Perfeito. Para avaliar o nível 2, a gente tira a gravidade. O paciente muda de decúbito. Eu vou afastar um pouco mais para cá, porque ela vai precisar passar
que seria o eixo anatômico dela, certo? Então, ela vai trazer a perna passando um pouco mais, fazendo um movimento de adução. Perfeito. E caso ela não conseguisse, a gente iria avaliar a força nível 1, que eu seria conduzindo o movimento. Agora vamos fazer a avaliação dos músculos de rotação externa do quadril, tá? Primeiro a paciente vai realizar, para conseguir vencer a gravidade, seria o nível 3 de força, faz o movimento de rotação externa. Perfeito. Vou colocar uma carga leve para ela conseguir vencer. Perfeito. E agora uma carga moderada para avaliar o nível 5 de força. Ok. Para que a gente consiga avaliar o nível 2, a gente precisa tirar a gravidade da paciente, o peso da gravidade. Então, a paciente vai deitar, vai subir. No caso, agora o eixo de força fica nulo, né? Então, ela vai fazer o movimento de rotação externa. Realizou sozinho, seria o nível 2 de força. E caso ela não conseguisse, eu iria conduzir para que ela fizesse o movimento de rotação externa. Perfeito. Para fazer a avaliação do músculo glúteo mínimo, a gente faz um movimento de rotação interna. Novamente, a paciente ela tem que vencer a gravidade, então seria o nível 3 de força. Fez a rotação interna. Perfeito. Eu colocaria uma carga leve para ela conseguir vencer e ter o nível 4 de força. Uma carga moderada para ela ter o nível 5 de força muscular. Para que eu consiga fazer a avaliação do nível 2, eu preciso tirar a gravidade da paciente. Ela vai deitar em decúbito. Flexiona o quadril. E ela precisa realizar o movimento sozinha. E para fazer a avaliação do nível 1 de força, eu conduzo a paciente, vejo se tem contrações musculares, e aí seria o nível 1 de força. Para fazer a avaliação do músculo do quadríceps, nós precisamos fazer o movimento de extensão de joelho. No caso, o paciente ele precisa vencer a gravidade fazendo o movimento de extensão de joelho. Isso seria o nível 3 de força. Nível 4 de força, eu faço uma carga leve. E nível 5 de força, eu faço uma carga moderada. Perfeito. Caso eu queira avaliar o nível 2, eu tiro a gravidade. Deitou, decúbito lateral. Lateral. Isso. Extensão de joelho. No caso, a perna que está de baixo. Extensão de joelho. E caso ele não conseguisse, para avaliar o nível 1, eu faço a condução do movimento. Agora vamos avaliar o músculo bíceps femoral semitendinoso e semimembranoso. Para isso eu preciso fazer uma flexão de joelho. O paciente fica em decúbito ventral. Decúbito ventral. Ele precisa fazer uma flexão de joelho, vencendo a gravidade. Perfeito. Seria o nível 3 de força. Nível 4, eu coloco uma carga leve. Nível 5, uma carga moderada. Para avaliar o nível 2, a gente tira a gravidade. Então, ela vai fazer um movimento de flexão de joelho. Sozinho. Caso não conseguisse, eu faço a condução do movimento para ver se tem contração muscular. Agora a gente vai fazer o teste de força do músculo esternocleidomastóide e a gente vai fazer inicialmente agora a flexão de pescoço. Nathanael, você pode levar o seu pescoço até o seu tórax, elevar, isso, pode voltar. Aqui a gente vê o grau 3, onde tem a gravidade, porém a gente não aplicou nenhuma resistência. No grau 4, a gente vai ter a aplicação de uma leve resistência. Pode flexionar.
volta. E no grau 5 a gente vai ter uma resistência um pouco mais forte e ele vai tentar realizar o movimento. Pode ir. Volta. Alguns pacientes que não conseguem fazer essa elevação do pescoço no grau 3, nós temos também o grau 2. Pode se virar em decúbito lateral. Com um apoio, agora, eliminando um pouco da gravidade, ele vai novamente fazer esse movimento, levando o pescoço até o tórax. Isso, pode voltar. No grau 1, ele já não vai ter esse movimento, porém ele ainda vai ter uma contração. Essa contração, ela é avaliada a partir da palpação, e o grau 0, no caso, ele não vai ter nenhum movimento e nenhuma contração. Agora a gente vai avaliar o trapézio superior e os extensores a partir do movimento de extensão. Natanael, você pode virar a sua cabeça para cima. Isso, exatamente, pode voltar. Nesse movimento a gente vê o grau 3, onde não tem resistência, porém tem a ação da gravidade. Já no grau 4 a gente vai ter uma leve resistência para ele poder fazer o movimento. Pode fazer. Isso, pode voltar. E o grau 5 ele vai ser caracterizado por uma resistência maior e ele vai tentar fazer novamente esse movimento a partir com essa resistência maior. Pode ir. Isso, conseguiu. Agora, no grau 2, quando o paciente ele não consegue fazer essa extensão do pescoço com a ação da gravidade, a gente vai fazer da seguinte forma. Pode deitar de lado. Isso. Você vai levar sua cabeça para trás, pode jogar para trás. Isso, exatamente, pode voltar. Aqui a gente vai ter uma ação da gravidade reduzida e sem uso de resistência. Já no grau 1, ele não vai conseguir fazer esse movimento, porém, ele ainda, a partir da palpação, a gente consegue sentir a contração do músculo. Já na contração 0, ele não tem nenhum movimento e nenhum tipo de contração. Boa noite, tudo bem? Hoje a gente vai começar com a nossa avaliação manual. Nossa primeira avaliação do grupo muscular vai ser do tronco. A gente vai começar com a flexão de reto abdominal. No nosso nível grau 3, ela vai fazer basicamente o abdominal com os braços estendidos, com a ajuda da gravidade, pode fazer, coloca os braços, vai fazer a extensão. A gente consegue ver que ela consegue vencer a gravidade sem nenhum risco. No grau 4, a gente vai colocar os braços cruzados, tá? Então ela vai cruzar os braços, a gente vai colocar uma certa parcial força e ela vai fazer o mesmo movimento com a ajuda da gravidade e a força também. Pode fazer. A gente consegue ver que também consegue vencer a gravidade junto com uma força. No grau 5, ela vai colocar na parte de trás a cabeça, os dois braços. A gente vai colocar uma força parcial na área peitoral dela, com uma força bem forte para verificar se ela consegue vencer a gravidade. Pode subir. A gente consegue ver que com dificuldade ela consegue vencer. A gente vai fazer o grau 2 tirando a gravidade. A gente vai colocá-la de decúbito lateral. Isso, vira para cá, que a gente consegue ver melhor. Isso. Tirando a gravidade, ela vai cair em uma posição 100% neutra. A gente vai colocar aqui na área de sala dela, tá? Na parte do joelho. Ela vai fazer a flexão para cá para a gente conseguir verificar se ela consegue vencer 100%. Conseguindo vencer 100% a gravidade, a gente consegue ver que ela já venceu o grau 2. E o grau 1 seria se ela não conseguisse vencer o exercício nem com a gravidade. Agora a gente vai fazer a rotação do oblíquo interno e externo, tá? Então basicamente vai ser o seguinte, a posição manual. Ela vai colocar as mãos na cabeça. Para verificar o oblíquo externo, ela vai fazer a posição de abdominal, tentando rotação para a parte do joelho. Então pode ir, vai fazer a rotação. Isso. A gente consegue ver que ela consegue vencer. E aí o interno vai ser pro lado ao contrário, tá? Então o ombro direito dela vai vir pro joelho esquerdo. A gente também consegue verificar. Na área de isso seria o nível 3. Nível 4 seria uma moderada força junto com a gravidade. Pode ir. Aí ela vai fazer o interno também, a mesma coisa. Na área do nível 5 a gente vai colocar uma gravidade, perdão, uma força bem elevada. Pode ir. Isso. Pode ir agora no interno. Pronto. Agora a gente vai verificar no grau 2. A gente vai tirar 100% a gravidade dela, decúbito lateral novamente. Ela vai fazer a mesma coisa, só que tentando chegar na área do joelho sem o uso da gravidade. Tá?
pode colocar, aí você vai... Isso. Para lá também, aí seria, no caso, ela colocaria para a lateral do lado de lá e ela venceria as suas gravidades. Se fosse nível 1, ela não conseguiria vencer nem com a gravidade e nem com a força muscular dela mesma, tá? Agora a gente vai fazer o grupo torácico e o grupo lombar, tá? Então ela vai estar deitada no decúbito ventral, a gente vai começar com o nível 3. Ela vai fazer a extensão para frente somente com a força da gravidade. Então a gente... Isso. Nível 4, a gente vai colocar uma força moderada, colocar aqui na área de sal no joelho dela, pode ir também. A gente consegue ver que ela venceu com a gravidade uma força moderada. Nível 5, a gente vai colocar 100% da força. A gente consegue verificar que ela não conseguiu vencer nenhuma das duas, né? A gente vai colocar ela de decúbito lateral para a gente conseguir verificar se ela consegue vencer o nível 2. Tirou toda a força da gravidade, ela vai colocar ela vai fazer a extensão para trás, tá? Pode fazer. A gente consegue verificar que ela conseguiu vencer. Se fosse nível 1, ela não conseguiria. A gente vai para a área lombar. O que acontece? Você vai vir sentado aqui. Você vai colocar a sua cabeça, pode ir do ventral, deitar nas costas. Isso, pode colocar a cabeça para fora. Deitar na mesma hora que você vai colocar mais para fora. Pode ir. Isso. Pode ir todo para fora, isso. Aqui a gente vai pegar a área lombar dela, tá? Aqui na área lombar pode colocar assim as mãos mesmo. Ela vai fazer o mesmo exercício, só que com a área levada para fora. Pode ir. Isso seria o nível 3. A gente vai colocar o nível 4 com a força moderada. Pode ir também. Força. Nível 5 seria a gente colocando uma força total. Pode ir. A gente consegue verificar que ela não conseguiu vencer. Nível 2 e nível 1 seria a mesma coisa que a gente fez no decúbito, dorsal e lombar. Olá! Agora vamos avaliar os membros superiores e eu vou mostrar os testes para ombro e escápula, né? Onde a gente vai estar mostrando como avaliar determinados grupos musculares. Vou começar com o serrátil anterior. Para avaliação de teste de Kendall, a paciente ela vai tentar pegar a minha mão. Por favor. Se ela executa o movimento sem auxílio, grau 3. Agora para o grau 4, eu vou colocar um pouquinho de força aqui na parte do ombro. E ela vai tentar pegar novamente. Perfeito. Grau 5. Perfeito. Caso a paciente não consiga realizar o grau 3, nós fazemos a avaliação do grau 2 e 1. Por favor, deite. Para avaliar o grau 2 ou 1, a gente tira a resistência da força, da gravidade, a ação da gravidade. Paciente, tente pegar alguma coisa. Perfeito, não saia do colchão. Grau 2. Grau 1, ela precisa fazer o movimento, mas com a minha ajuda. Agora vamos avaliar o trapézio superior. Senta, paciente. Para avaliar o trapézio superior, vou pedir para a paciente levantar o ombro. Levanta o ombro. Perfeito. Agora eu vou aplicar força para grau 4, mais força para grau 5. Caso a paciente não consiga realizar um movimento no grau 3, a gente passa para o grau 2, onde ela vai deitar. E ela vai levantar os ombros. Levante os ombros. Perfeito. Caso ela não consiga, ela vai fazer o mesmo movimento com o meu auxílio. Grau 1. Senta de novo.
Trapézio inferior. Trapézio inferior a gente avalia com a paciente levantando o braço para cima. Perfeito, grau 3. No grau 4, eu aplico um pouquinho de força e ela vai levantar. Pro grau 5, mais força e ela vai levantar. Caso ela não consiga passar no grau 3, ela vai deitar. Eu vou tirar a força da gravidade. De ladinho, assim. Com o auxílio do colchonete, abaixo, você vai levantar o braço. Grau 2. Grau 1, ela vai fazer o mesmo movimento com o meu auxílio. Perfeito, paciente. Agora, trapézio médio. Acabou, deito. Agora é deitada de barriga para baixo. Joga os braços para trás. Para avaliar o trapézio médio, a paciente ela vai estar em decúbito ventral. Com os braços para trás. E ela vai levantar o braço. Levanta o braço. Perfeito. Grau 3. Agora no grau 4, eu vou colocar um pouquinho de força e ela vai fazer o mesmo movimento. Não. Levanta. Isso. Grau 5, mais força. Isso. Eu levanto meus pezinhos. Agora vira pra lá. Pra lá? É, porque eu vou ter que mostrar o mesmo movimento pra trás. Vira mais um pouquinho. Perfeito. Caso ela não tenha conseguido fazer o teste no grau 3, a gente avalia o grau 2, onde eu vou retirar a gravidade e ela vai jogar o braço para trás. Pode voltar. Esse é o grau 2. Ela consegue executar sem ajuda e sem a força da gravidade. O grau 1, para avaliar, ela vai precisar do meu apoio para fazer o mesmo movimento. Vamos avaliar os romboides. Para avaliar os romboides, o paciente, ela vai colocar o braço nas costas, antebraço, e vai levantar o braço. Levantar o braço. Tipo um tubarão. Assim. Ai. Já vimos uma dificuldade aí, né? Levanta o braço. Grau 3, abaixo. Vou colocar um pouquinho de força. Grau 4. Mais Eu achava força. que era outra coisa. Por Grau isso que eu não 5. tava conseguindo fazer. Perfeito. Eu achava que era outro movimento. Esses foram o músculo da escápula. Teste de força muscular do ombro. Agora vamos avaliar o deltoide e o corácoide braquial. A paciente tem que estar sentada e ela vai levantar o braço para frente, por favor. Grau 3. No grau 4, para avaliar o grau 4, eu coloco um pouquinho de força. Grau 5, mais força. E ela consegue executar os movimentos até o grau 5. Caso ela não consiga executar esse movimento, eu vou pedir para ela deitar para retirar a gravidade. Eu vou usar um colchonete. Paciente, agora levanta o braço. Perfeito. Agora, se ela não conseguir realizar o grau 2, eu vou avaliar o grau 1, onde ela consegue executar o movimento com auxílio. Obrigada. Agora a gente vai avaliar o grande dorsal. Para fazer o teste de Kendall, eu vou pedir para ela levantar o braço. Grau 3.
onde ela executa o movimento. Vou colocar um pouquinho de força no grau 4, mais força, grau 5. Caso ela não tenha conseguido executar o grau 3, eu vou pedir para ela ficar de lado. Vou usar o colchonete de apoio. Vou pedir para ela levar o braço para trás. Perfeito. Caso ela não consiga executar o grau 2, que foi esse que fizemos agora, eu vou passar para o grau 1, onde eu vou ajudá-la. Perfeito. Eu vejo que ela não consegue executar o movimento, porém tem a contração do músculo. Agora vamos avaliar os músculos subescapular e redondo maior. Para isso, eu vou pedir para a paciente manter o braço em ângulo de 90 graus, tá? E ela vai girar o braço para fora. O antebraço, pode girar. Isso. Ela executou o grau 3. Para o grau 4, ela vai fazer o mesmo movimento com um pouquinho de força. Vai. Grau 5. Perfeito. Agora vamos avaliar o deltoide médio e o supraespinhoso. Para isso, ela vai manter o braço em uma posição de 90 graus e vai abrir o braço para o lado. Perfeito. Eu vou colocar um pouquinho de força. Grau 4. Grau 5 mais força. Perfeito. Agora vamos avaliar o deltoide posterior. Para isso, a paciente ela vai levantar o braço de lado. Grau 3. Para executar o grau 4, abaixa o braço. Eu coloco um pouquinho de força e ela levanta o braço. O grau 5, mais um pouquinho de força e ela consegue levantar o braço. Agora você vai deitar de barriga para cima. Caso ela não consiga fazer o grau 3, eu vou avaliar o grau 2 e 1. O grau 2 e 1, ela vai abaixar o braço e vai levantar de lado. Perfeito. Caso ela não consiga executar o grau 2, eu vou auxiliá-la a executar o movimento. Grau 1. Agora vamos avaliar o peitoral maior. Para a execução do movimento no grau 3, eu vou pedir para ela fechar os braços. Abre os braços. Fecha. Em cima. Não tem pra cima. De novo. Grau 3. Agora, grau 4. Eu coloco um pouquinho de força e ela vai tentar executar o mesmo movimento. Agora, um pouquinho mais de força para o grau 5. Perfeito. Para avaliar o grau 2 do peitoral maior, eu vou retirar a resistência da gravidade. Vamos lá? Fecha o braço. Perfeito. Grau 1. Perfeito. Agora vamos avaliar o infraespinhoso e o redondo menor. Para isso, eu vou pedir para ela manter o braço em ângulo de 90 graus e girar o antebraço para fora. Grau 3. Para avaliar o grau 4 e 5, eu aplico um pouco de força no grau 4 e um pouco de força no grau 5. Perfeito. E é isso. Seguimos com teste muscular manual do pé, paciente em decúbito dorsal. Vamos falar aqui sobre dedos longos e curtos e o ápex. Aplicando a força
aplicando o grau 3, sem força, flexão, muito bom, aplicando o grau 4 com força moderada, flexão, aplicando o grau 5 com força máxima, muito bom. Agora, extensão, força 3, sem força aplicada, grau 4 com força moderada, extensão, aplicando grau 5 com força máxima, extensão, muito bom. O hálux grau 3, flexão, flexão sem força, muito bom. Flexão grau 4 com força moderada, flexão, flexão, grau 5 com força máxima, o dedo para baixo, muito bom. Extensão do hálux, grau 3, bom, grau 4 com força moderada, bom, grau 5 com força máxima, isso, muito bom. Agora nós vamos para o decúbito lateral, paciente deitado de lado. Paciente em decúbito lateral, sem aplicação da força da gravidade. Começamos com o grau 3, flexão, aplicação da força em grau 4, bom, aplicação da força em grau 5 máxima, muito bom. Extensão, grau 3, bom, grau 4 com a força moderada, grau 5 com a força máxima, muito bom. O hálux com grau 3 aplicado, vai, flexão, muito bom. Grau 4, flexão, muito bom. Grau 5, nível de força máxima, muito bom. Extensão, grau 3 aplicado, isso. Grau 4, força moderada aplicada, extensão. Grau 5, força máxima,